Olá, nós vamos continuar então a nossa série que traz os segredos das Blue Zones, estas áreas do mundo onde as pessoas vivem mais tempo, têm uma vida longa e uma vida saudável. Elas vivem mais e vivem com mais qualidade. Para você que já está acompanhando nossa série, vamos relembrar um pouquinho então. O primeiro grande segredo diz respeito a manter-se ativo. Nas Blue Zones eles chamam isso de mexer-se com naturalidade. Mexa-se naturalmente. Eu sempre falo que a gente precisa se manter ativo para ter uma vida saudável, longa e com qualidade. O segundo ponto diz respeito a propósito. Com o envelhecimento, principalmente, a gente precisa saber o motivo que nos faz acordar toda manhã. Qual é a motivação da nossa vida? E ela pode mudar, sim, ao longo dos anos, não há problema nenhum nisso, mas você tem que saber o motivo que lhe faz acordar toda manhã, tá certo? Esse é o segundo segredo. O terceiro segredo diz respeito a acalmar o nosso coração, acalmar as nossas emoções. Nas Blue Zones chama-se isso de desacelerar. Então, desacelere. Na medicina chinesa, esse equilíbrio, entre o Yin e o Yang é muito importante. E acalmar o nosso coração, controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, faz toda a diferença. Equilíbrio entre trabalho, descanso, entre tempo de repouso e tempo de atividade é extremamente importante. Então, o terceiro segredo é desacelere. E nós vamos hoje para o quarto segredo, o quarto grande segredo das áreas do mundo de maior longevidade. Mas eu quero contar antes uma historinha para vocês. Eu comecei na medicina há bastante tempo, Pelo menos eu considero isso bastante tempo, aí já faz, vamos dizer, quase 20 anos. Contando o tempo de faculdade, já faz mais de 20 anos que eu estou na medicina. E desde o começo eu pensava sobre isso, sobre o que eu poderia fazer para mim mesmo, e aí depois disso para as outras pessoas, para viver mais tempo, mas que essa vida tivesse sentido, tivesse qualidade. Não adianta você viver os últimos 10 anos da sua vida acamado com uma doença terminal. Eu acho que isso é muito triste, não faz sentido. Então eu sempre pensava nisso. E desde lá do começo eu pensei e montei um modelo que eu chamei de 5 atitudes para você viver mais e viver melhor. E eu fico muito feliz estudando agora essas áreas, essas Blue Zones. Eu fico feliz de entender que aquele modelo que os meus estudos foram montando faz muito sentido, Pode-se dizer que foi testado, então, nessas áreas onde as pessoas vivem mais e vivem melhor. E outra coisa que eu quero que você entenda é que, assim, a medicina moderna, ela é muito boa em cirurgias, em técnicas cirúrgicas modernas, os equipamentos de diagnóstico, os próprios medicamentos estão evoluindo muito. Mas se você pensar direitinho e reflita sobre isso que eu vou lhe contar, a medicação, ela vai tratar, na maioria das vezes, ela vai tratar uma doença. Esse que é o papel do remédio, Ele vai tratar uma doença. Eu quero saber quem que vai cuidar da sua saúde. Um professor meu falou que se a gente não tiver tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. E é isso que eu tenho visto acontecer. Quando a gente pensa em longevidade, quando a gente pensa em viver mais tempo, a gente precisa se preocupar com a saúde. A maioria das pessoas longevas, das pessoas com 90, 100 anos, que eu conheci, essas pessoas não tomavam remédio, não. Tá certo? Essas pessoas não iam no médico. Eu não estou dizendo para você não fazer isso. Se você está com uma doença, ela precisa ser tratada de alguma forma. O que eu quero dizer é que você precisa priorizar a sua saúde. Se você cuida da sua saúde, as doenças não vão aparecer. Essa que é a ideia. Por isso que essas pessoas nas chamadas Blue Zones
vivem tanto. Deu para entender isso? Comente aqui nos nossos, né? Coloque aqui nos nossos comentários se isso faz sentido para você. Se você considera que é mais importante focar na sua saúde do que ter que cuidar depois da sua doença. Mas vamos então para o nosso segredo de hoje, né? Para o nosso quarto segredo então das Blue Zones. Olha só, em modelos animais já está provado que a restrição calórica, eu vou explicar o que isso significa, que a restrição calórica é um modelo de fazer os animais viverem mais. Isso já foi testado em vários animais, inclusive em macacos, né, em primatas, que os animais que têm então uma restrição calórica, então que reduzem a quantidade de alimentos, eles parecem mais jovens, eles vivem mais tempo, eles aparentam ter mais saúde. Isso em modelos animais, porque você pensa na dificuldade de fazer uma pesquisa como essa em humanos. Você vai ter que deixar os seres humanos por um longo período com uma restrição calórica e outro grupo não. É uma pesquisa difícil de fazer. Mas aí que está. Nós temos o exemplo das Blue Zones. E o quarto segredo dessas áreas é a regra dos 80%. Você sabe o que é isso? Essa regra diz o seguinte, que você deve sair da mesa, você deve parar a sua refeição quando o seu estômago estiver 80% cheio. Olha só, isso é o que os pesquisadores descobriram que estas pessoas nas áreas de maior longevidade do planeta fazem. Elas não, como muitas vezes a gente faz, elas não enchem a barriga. Muitas vezes a gente faz ao inverso, né? A gente sai da mesa comendo 80% a mais do que deveria. E na verdade deve ser o contrário. Quando o seu estômago está 80% cheio, essa percepção de saciedade, é claro que isso é subjetivo, mas você entende o que eu quero dizer? Que você deve sair da mesa um pouquinho antes de estar completamente saciado. Essa é uma regra bastante interessante, que para mim faz muito sentido, né? Porque você vai conseguir controlar melhor o seu peso. Não que uma vez ou outra talvez você possa ter algumas falhas, é claro, nós somos seres humanos. Eu acredito que lá, né, nessas áreas, eles também têm o seu dia especial em que algum cuidado desse não é levado em conta. Mas se você fizer isso na maioria dos dias, eu tenho certeza que todas essas dicas que a gente está trazendo aqui, elas podem impactar de forma muito positiva na sua saúde, tá certo? Gente, se esse conteúdo, se essa nossa série está fazendo sentido para você, compartilhe com a maior parte das pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas me trazem feedback de assim, doutor, como é legal ver isso, porque a gente vê muita besteira na internet, muita coisa sem sentido, muita informação que não tem relevância nenhuma. E às vezes um conteúdo de qualidade não é tão divulgado. Isso é o que as pessoas me trazem. Então, faça a sua parte, ajude a divulgar e mantenha-se aí conectado na nossa série Blue Zones. Faça a sua inscrição no nosso canal, compartilhe, porque aí também o YouTube vai entender que isso faz sentido e que as pessoas gostam de assistir esse conteúdo. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos em frente. Um abraço.